e ele vem de lá. Porque ao acabar a palestra, a gente acabou dizendo assim, que todos nós temos o esquecimento de vidas passadas. E por que isso acontece? Pelo amor de Deus, pela justiça de Deus. Porque imagine nós nos lembrarmos do quanto fomos cruéis com as pessoas que estão à nossa volta, o quanto de coisas erradas a gente fez. Isso nos levaria a um estado muito grande de culpa, de remorso, e isso nos paralisaria. Ou então, se nós nos lembrássemos também o que fizeram conosco, imaginem eu saber estar ao lado de pessoas que me magoaram tanto, que fizeram tanto mal para mim. Imagina eu receber, por exemplo, na minha família, um bebezinho querido, amado, sabendo que ele me matou na vida passada. Será que eu conseguiria? Às vezes não. Então, nós nos esquecemos brevemente, temporariamente, só enquanto estamos aqui encarnados, para que realmente a gente consiga se relacionar. Porque a gente tem uma nova chance. Então, a nossa conversa de hoje é sobre isso, sobre essa nova oportunidade, essa nova chance que nós estamos tendo. Todos nós estamos com uma reencarnação. Todos nós aqui que estamos nos vendo, estamos encarnados. Aqui também nós temos a presença dos irmãos que estão desencarnados, ou seja, não estão nesse momento utilizando esse invólucro carnal. Mas todos nós, independente de estarmos encarnados ou não, estamos em evolução, estamos em aprendizado. E nós que estamos aqui, vivendo nesse planeta, estamos tendo essa oportunidade novamente de resgatar aquilo que a gente fez de errado. É resgate de débito mesmo, porque existe uma lei de causa e efeito. Jesus já nos disse, né, que a gente tem que caminhar, e a gente estava falando com a Ana aqui no comecinho do nosso encontro de hoje, e ela estava lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É claro que ninguém vai cortar a mão, que a gente não leva ao pé da letra, porque Jesus ele nos ensina, né, por parábolas, como uma forma de perpetuação mesmo, né? Então, nessa interpretação, o que diz? A gente tem os erros, a gente tem que eliminar. Nós estamos aqui para isso, para restaurar em nós aquilo que está errado, restaurar para o bem. Então, é uma oportunidade. E ontem, quem estava aqui, tem uma fala que é dos Espíritos, no livro dos Espíritos, que nos diz que a gente tem que prestar atenção, porque a gente fica muito preocupado com o amanhã, a gente fica também muito olhando para o passado e esquece desse momento, e esquece do hoje. Tanto hoje, no momento de vida espiritual encarnada que nós estamos passando, como no hoje mesmo, no aqui, no agora, nesse momento, nós aqui. Então, o convite dessa noite, nesses 15 minutinhos que a gente conversa, é essa reflexão. Quem nós somos? E eu não digo para a gente pensar aqui, será que eu, em vida passada, fui um personagem? Fui uma pessoa importante? Se eu fui pobre? Se eu fui rico? Se eu fui uma pessoa influente? Ou fui uma pessoa esquecida? Isso não importa. Mas importa dizer assim, ó, quem que eu sou agora? Vamos olhar, a espiritualidade nos diz que nós lembramos do que a gente foi através da nossa intuição. Todos nós temos a intuição de quem que a gente foi. Através também da nossa consciência.
né? Ter consciência. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei ontem, segunda-feira, eu vou dar hoje. Vamos supor que vou pegar para comida. Em vidas passadas, eu fui uma pessoa super desregrada na parte de alimentação, tanto que causei um mal muito grande e desencarnei antes do tempo em virtude desse abuso na alimentação. Quando chego nessa vida, eu já aprendi que eu tenho que cuidar da alimentação. Aí quando eu chego aqui, se começam a me dizer, não, come, vai, mais, eu começo a ter uma consciência de, opa, não posso. Algo me diz que eu não devo. Não, vou cuidar, vou me alimentar direitinho. Então a gente traz essa intuição e essa consciência. Essa consciência também nesse nível de que somos espíritos que erramos, que mais que estamos em progresso, que temos coisas boas e ruins dentro de nós. Então nós temos essa consciência. Nós temos também os nossos talentos, coisas que nós trazemos. É só olhar para vocês. Tem pessoas que têm um talento para coisas manuais que é a coisa mais linda. Né, Estelita, que pega assim, olha, no instantinho faz uma coisa tão linda, enquanto que a gente às vezes tenta e passa um trabalho e não consegue fazer nada direitinho. Então são talentos que não vêm de agora, vêm de vidas passadas, né? Então a gente tem que aprender a se conhecer. Isso é uma regra, nós temos que nos conhecer, é importante para nós. E não é fácil, não é fácil. Porque a vida nos situa, nos coloca num lugar para aprender. Então, às vezes, a gente pensa que já não é mais uma pessoa orgulhosa, aí vem lá a vida e nos mostra, nos coloca numa situação em que crava no coração. Como eu sou orgulhosa. Como eu ainda tenho orgulho dentro de mim. Por que que acontece isso? Porque aí está onde eu tenho que aprender. Eu tenho de novo uma nova oportunidade de me reconhecer como uma pessoa orgulhosa. Por que reconhecer como uma pessoa orgulhosa? Aí lá vem as nossas mazelas, as nossas más tendências, né? A culpa, como eu sou uma pessoa orgulhosa. Não, não é para isso. É para que a gente tome uma atitude diferente. Quando eu estava lendo para a gente conversar, voltei numa página do livro Palavras de Vida Eterna, que estava ali no meu caderno, e que Jesus perguntou assim, quantos pães tendes? Ou seja, quantos pães vocês têm? Foi uma pergunta que Jesus fez aos apóstolos quando ele fez a multiplicação dos pães. Ele primeiro pediu para os apóstolos quantos pães que tinham ali. Cada um apóstolo pegou os pães que todo mundo tinha, para depois ele fazer a multiplicação. Isso é uma forma, uma parábola, uma analogia para nos dizer assim, nós precisamos fazer alguma coisa também para ter a ajuda. Jesus disse também, bata na porta que aí a porta vai se abrir. Nós temos que ir lá bater na porta. Mesmo assim, pelo amor, pela bondade de tantos espíritos companheiros nossos, às vezes a gente nem bate na porta, a gente fica ali sentado, chorando, reclamando ou revoltado. E mesmo assim, esses amigos bondosos de pleno coração chegam perto da gente, tentam nos ajudar. Mas às vezes a gente até por isso acaba repelindo. Então é preciso que nós vejamos quantos pães que a gente tem, o que a gente pode oferecer. E é preciso fazer. A gente pede ajuda, mas é preciso dar de nós também. E não é fácil, a gente sabe. Se nós estamos hoje aqui, a gente está o quê? Num tratamento. Então, todos nós aqui estamos com dores. Dores verdadeiras, que não tem comparativo. Eu não posso julgar que a dor dele é maior, a dor dela é menor, que aquele que tem a dor no físico é pior do que a dor na alma ou ao contrário. Não tem. Todos nós aqui temos as nossas dores. Mas aí segue o convite, a gente não pode parar. Não vamos nos paralisar diante da dor.
Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, esse hoje, esse aqui, esse agora. Vamos aproveitar essa vida, essa existência. A gente já teve tantas e tantas e a gente vem crescendo, mas algumas a gente acaba jogando fora, ou a gente nunca volta atrás na evolução, mas a gente para. Então o convite é não parar, aproveitar esse hoje, esse aqui. Olha só o que está acontecendo nesse momento. A gente tem uma pleiade de espíritos amigos que estão energizando esse lugar, esse ambiente, com fluidos salutares, restaurando o equilíbrio no nosso corpo físico, restaurando os nossos corações, as nossas emoções. Vamos aproveitar e vamos tentar seguir adiante, vamos tentar subir esses degrauzinhos que a gente precisa. Sem vergonha, não no sentido de ser vergonha, sem vergonha da posição que nós estamos, sem vergonha de errar, mas com a necessidade de mudar alguma coisa em nós. Aí eu trago também de ontem uma fala da Ana Teresa Camasmi, que é uma psicóloga, né? Desculpem quem estava aqui ontem, vou ler novamente, mas vale a pena a gente ler, né? Eu já li várias vezes, estou sempre lendo para poder internalizar. Isso também é uma boa forma, a gente ler para internalizar. Ela diz assim, ó: nós somos espíritos milenares e dentro de nós moram muitas identidades, muitos eus que já fomos em outras existências. Por isso, vivemos essa enxurrada de pensamentos, essa multidão interna dialogando o tempo todo. E não, isso não é motivo de vergonha ou culpa. É a condição de quem peregrina num mundo de provas e expiações. A virtude espírita não está em nunca sentir um impulso negativo, mas em resistir, olhar para ele com consciência e não dar seguimento a ele. É segurar a onda sem reprimir. É reconhecer: eu já pensei assim, mas agora eu não preciso mais agir assim. Esse diálogo permanente com nós mesmos, com paciência e compaixão pelas nossas partes ainda feridas, é também uma forma de amor próprio. É o convite para a gente se amar. Então, é o convite para eu me amar, eu preciso me conhecer. Mas assim, nós somos danados, né? A gente não se ama porque a gente se sente culpado, ou a gente é muito orgulhoso, se sente muito superior. Mas Deus, Ele nos ama. Às vezes, quando eu estou num sentimento muito difícil, quando eu estou passando por uma situação muito difícil, eu penso quando Jesus diz assim, ó, que Ele não vai sossegar enquanto Ele não for atrás da sua última ovelha. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou tão errada, eu sou tão pequena. Jesus com tanto problema, tem tanta gente necessitando, né? Tanta gente com sofrimentos tão atrozes. O mundo precisa tanto da ajuda, da espiritualidade de Jesus, que eu não mereço que Ele se importe comigo. Mas é errado. Porque Ele nos disse que Deus sabe até de uma folha que cai de uma árvore. E Ele disse que estaria conosco. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. E por que 2 ou mais? Por que não um só? Ele está conosco também, um só. Mas porque é preciso do outro. Esse eu, que a Camasmi fala, que são tantos eus, o meu eu é o outro na vida de alguém. Assim como aquele alguém também é um outro na minha vida. Nós estamos em relação, nós estamos em convivência, não podemos nos isolar, é com o outro.
É com o próximo que nós estamos estabelecendo as nossas relações, a nossa caminhada. Então é esse o convite da noite. Eu tinha outra mensagem aqui, mas a gente já faz o horário, 7h15. É esse o convite de nos conhecermos, nos amarmos, nos perdoarmos. Não é fácil, mas vamos caminhando, um passo de cada vez. Olhar para o passado, para a gente ver realmente que a gente errou ou que a gente acertou. Olhar para o passado como uma forma de aprendizagem. Olhar para o futuro, sim, sabendo que existe uma lei de causa e efeito, que é uma lei divina, que aquilo que eu faço hoje vai refletir, mas sem ansiedade. Porque não adianta eu viver lá, porque aquele lá não chegou. Vivendo hoje, vivendo aqui agora, e assim, nesse momento, uma equipe espiritual desse trabalho de desobsessão está aqui, nos amparando, nos envolvendo e preparando também a sala do passe, porque nós já estamos recebendo esses fluidos, mas no momento do passe existe toda uma propriedade em que os fluidos do médium, os fluidos que estão aqui, os fluidos da natureza, todos eles se encontram em benefício de cada um. Cada um de nós vai receber aquilo que está precisando. Acreditemos nisso com fé, com amor no coração e saindo daqui com a certeza de que é uma oportunidade de recomeço. Obrigada.